Olá a todos, espero que estejam todos bem. Professor Celso, novamente com vocês, bem-vindos ao meu quarto, tá? Mais um quarto de sabedoria. E hoje o assunto é diferente, tá bom? O assunto que eu quero tratar com vocês tem a ver muito mais com um vídeo de opinião do que necessariamente com conhecimento, tá? Antes de mais nada, vou pedir encarecidamente que você considere fazer sua inscrição, caso não seja inscrito. Peço que você também, se puder, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque assim a gente consegue engajar mais o canal e poder ter mais gente para trocar ideia. Se for possível também, deixe seu like aí, que será extremamente importante para que a gente possa continuar aí o bom trabalho, tá bom? Como eu havia falado para vocês em muitos momentos, né, na maioria das vezes, pelo menos assim, 100% dos casos, quando eu estou fazendo um vídeo que é uma aula, eu não dou opinião, tá? Alguns de vocês até podem ter opinião, mas fiquem tranquilos, professor não dá opinião. O professor parte de estudos, tá? Que o professor faz, do que ele lê, do que ele aprende, do que ele, né, tenta ali entender como sendo o correto, e aí passa para vocês aí, para que todos nós possamos aprender juntos, tá bom? Eu posso dizer que o meu papel seria muito mais papel de facilitador nesse processo, tá? Mas também é necessário a gente pensar no seguinte, tá? Opiniões, elas são válidas, tá? Nós aceitamos opiniões, eu aceito a opinião de qualquer um, não tem problema nenhum, eu não vou dizer que, você está errado, tá? Opinião, ela só não gera conhecimento, tá bom? E eu não vou dizer que a pessoa está errada quando ela opina a respeito de algo. A gente pode entender por que ela está opinando daquela forma, né? Por que o que ela pensa a respeito de tal assunto é aquilo, tá? Porque, de repente, essa pessoa, né, ou eu, você, ou qualquer um de nós, né, na sociedade, a gente pode pautar a nossa opinião em cima de conhecimentos equivocados. Então, aí que está o maior problema, tá? Opinar não é o problema. O problema é quando você parte de pressupostos equivocados para, a partir daí, você gerar a sua opinião. Por isso que eu falo que é importante que a gente entenda o seguinte, que opinião não gera conhecimento, tá? E hoje, como o assunto é a minha opinião, é claro que você está livre, como esteve em todos os outros momentos, para poder naturalmente discordar de mim em alguma coisa que eu fale aqui, alguma explicação que eu dê, algum tipo de opinião que eu expresse, justamente porque hoje o assunto que eu queria falar tem a ver com a ignorância, né? Muitos de nós já ouviu a frase, né? A ignorância é uma bênção. Será? Né? Então eu quero que você, meu querido colega, minha querida colega, participe comigo nesse pensamento, né? Vale a pena não buscar conhecimento? Será que a gente sofreria menos se fôssemos ignorantes com relação a tudo? Ou será que por conta de muitas pessoas ignorantes a sociedade ela acaba se prejudicando? Tá? Então vamos pensar assim, né? Vamos começar assim. Vou dar um exemplo simples e aí depois, caso você queira nos comentários, você pode opinar também, fique à vontade, tá? Eu não nasci professor, né? E justamente por não nascer professor, eu trabalhei em muitas áreas e eu sempre trabalhei com pessoas que obviamente pensavam diferente de mim, como eu também pensava diferente delas. E em muitos casos eu ouvia certas coisas que uma lida num jornal, uma ida a uma biblioteca, uma pesquisa mais aprofundada, você saberia que aquela pessoa está falando algo que não condiz com a realidade. E hoje nós passamos por isso por conta da internet. Ser inteligente não é um sinal de superioridade, tá? Existem pessoas que não têm formação acadêmica e são extremamente inteligentes. Ainda que não seja para uma área acadêmica, como dizem por aí, né, para uma área do conhecimento em que ele vai produzir algum artigo científico, escrever algum livro relacionado a algum tema importante para a sociedade, tá? Ainda que ele não faça nada disso, ele pode ser muito bom em outras áreas, em áreas criativas, em áreas práticas, ter aquela sabedoria que muitos de nós nos acostumamos a elogiar, que é a sabedoria dos mais antigos, mas mesmo assim, nesse ponto, a gente não pode dizer que essa pessoa ela é ignorante, porque, querendo ou não, ela ainda se esforça, e muitos de nós vemos gente assim. Você deve conhecer alguém assim, eu conheço gente assim, sabe? Você vê que o cara ou a moça não estudou o suficiente, não frequentou uma escola o tempo que deveria ter frequentado, mas mesmo assim ela é uma pessoa consciente do seu papel na sociedade,
ela sabe da importância do trabalho dela para a casa, para a família, para a sociedade. Ela, vamos dizer assim, é o famoso cidadão pagador de impostos, vamos dizer assim, como muitos falam por aí, tá? Não que não pagar imposto esteja aí, né? Mas vocês entenderam. Mas, quando a gente fala de pessoas que se empoderam de uma área do conhecimento da qual eles não têm capacidade de falar muito sobre ela, o que a gente pensa sobre isso? Eu consigo reconhecer em alguns momentos um certo problema. E um problema que pode ser perigoso, como, por exemplo, você passar informações erradas a respeito de um assunto. Se a gente se lembra bem, nós tivemos um problema terrível, e esse problema permanece até hoje, do pessoal que é anti-vac. E eles falam que são contra a vacinação por motivos que, a princípio, ele acredita que são científicos, quando na verdade não são. Quando na verdade são questões exclusivamente ideológicas. Né? Os famosos grupos da família. O famoso tias e tios do Zap, que às vezes escrevem certas coisas que a gente acaba deixando quieto porque é um parente nosso, né? Mas e o perigo que isso pode causar? Né? Eu, por grata sorte, né, e agradeço a vocês aí, parte dos meus inscritos, que já me viu participando de muitas lives onde aparecem várias pessoas e todas elas falam talvez do mesmo assunto, mas cada um fala de uma forma diferente. E tem alguns que falam de forma que não estão trazendo o conhecimento que deveria ser levado para aquele momento. Será que falta para essas pessoas aquilo que talvez você teve? Um período a mais na escola, um tempo a mais para poder se dedicar? Por que num dado momento a gente para simplesmente de querer buscar o conhecimento e acredita que aquilo ali já nos basta? E acaba, de certa forma, reproduzindo temas equivocados porque nós tivemos a informação equivocada. Em que hora que a gente para com isso? Em que hora que a gente deixa de querer ser inteligente, vamos dizer assim? Lembrando que fazer faculdade não é sinal de inteligência, tá? Vamos colocar bem claro isso aí também. Conheço gente com curso superior que, infelizmente, acaba também cometendo certos equívocos, que se ele parasse um pouquinho mais de falar que fez faculdade, poderia, então, ter um diálogo um pouco melhor. Lembrando, o que eu estou falando aqui é apenas a minha opinião. E você pode discordar o quanto você quiser. Pensa no seu irmão de igreja, pensa no seu colega de trabalho, pensa no seu colega de sala, seja lá da escola, da faculdade, lá no seu serviço, o cara que trabalha com você no escritório, na obra, no restaurante, em qualquer lugar. Quando você dialoga com ele, você acredita que ele tem pleno conhecimento daquilo que ele fala? Ou vamos reformular a pergunta. Será que nós, quando falamos com eles, temos realmente certeza daquilo que estamos falando? Lembra, a gente pode falar sobre qualquer coisa. Mas as coisas que estamos falando têm algum respaldo? Por que eu falo isso? Eu estava ontem assistindo a uma dessas lives, das quais eu participo, dessa eu não participei, óbvio. E aí eu estava vendo um professor explicando sobre determinado tema. E o que ele estava explicando era a respeito daquilo que ele sabia. E lá pelas tantas o interlocutor responde, mas isso é a sua opinião. Quando foi que nós começamos a confundir opinião com conhecimento? Não repara não, tá, gente? A cachorrada hoje tá doida aí, que o pessoal não tá passando. E os vídeos são direto, tá? Eu não edito, eu não corto nada, vai que vai assim mesmo, tá bom? Eu não sei mexer nisso, então por favor me perdoe. Quando foi que a gente começou a confundir opinião com conhecimento? Em que momento foi? Você consegue lembrar? Eu já fiz isso muitas vezes. Em vários momentos da minha vida eu opinei achando que eu estava falando verdades absolutas, até eu perceber que não era. Ainda bem que não foi da pior forma possível para poder fazer isso, né? Infelizmente tem gente que acaba sendo de maneiras não agradáveis. Mas e com você? Já aconteceu? O que você me diz? Já teve algum momento? Bota aí no comentário em que você
opinou achando que a sua opinião era pura verdade, no fim das contas você percebeu que você estava tão errado quanto qualquer um que estivesse errado? Já parou para pensar nisso? Então vamos imaginar nesse momento aí, vamos pensar um pouquinho. Então eu fiquei preocupado porque esse rapaz, ele começou a falar coisas das quais ele não conhecia, alegando conhecer, e a cada frase ficava cada vez pior a situação, porque ele não conseguia desenvolver o pensamento, justamente porque ele não havia estudado sobre o tema. Então não tinha o que desenvolver. E aí o rapaz acabou, digamos assim, passando vergonha perante ali os demais colegas da bancada. Mas a que ponto? Por que para nós isso é tão importante, querer provar que sabe tudo? Eu mesmo falo só da área que eu conheço, e eu conheço pouco. Né? Eu sou professor de história, então eu falo de história aquilo que eu sei. O que eu não sei, eu tenho que estudar. Já teve momentos de eu não saber. De gente me perguntar as coisas, eu falo, cara, eu não sei. Teve aluno que estranhou. Como assim, professor? Você não sabe, mas você é professor. Eu falei, pois é. Mas professores também aprendem, então, de repente, eu posso aprender algo mais. Eu mesmo não entendo muito sobre, sei lá, questões religiosas. Então, eu aprendo um pouco mais para poder saber disso. Porque talvez um cara que entenda mais sobre questões religiosas não entenda de questões políticas. Como não entenda de questões a respeito de geopolítica, de geografia ou de sociologia. Mas, infelizmente, quando algumas pessoas param para dialogar, existe aquele desejo da pessoa poder mostrar que sabe, poder mostrar que é conhecedora do tema, e a partir daí começa, então, a divagar sobre temas que, a princípio, ele não domina. E como que a gente resolve isso? Indo para a escola? Será que a escola ela é a única responsável por isso? Ela tem responsabilidade, sim. Se a gente for pensar em educação formal, a educação formal ela pode, sim, fazer com que a pessoa saia da ignorância e vá para um outro campo do conhecimento, onde a ignorância passa longe. Mas e a pessoa em si? O que forma essa pessoa, né? A partir da existência dela? O que vai fazer essa essência dela? A gente sabe que existem pessoas de caráter duvidoso, que mesmo que tenham estudado, ainda se utilizam do conhecimento que têm para provocar coisas adversas da vida das outras pessoas. Então, ser ignorante e aceitar tudo de bate-pronto seria o melhor remédio? Baixar a cabeça diante da realidade triste que nos afeta, independente do governo que seja, das crises políticas e econômicas que nos sucedem? Será que vale a pena somente trabalhar, ganhar o nosso dinheiro e ficar por isso mesmo? Até porque a gente mal vê pessoas assim reclamando. E elas dizem que não sabem das coisas, mas quando você conversa com elas, elas demonstram querer saber dessas coisas. E aí? Ou ficar enfornado numa faculdade, estudando, lendo, produzindo, preocupado com as mazelas da sociedade, discutindo temas a respeito de mudanças na política, de mudanças na estrutura econômica e tudo mais. Vai te fazer mais feliz? Vai te deixar mais tranquilo? Qual que é o nosso papel na sociedade? O de ignorante ou de propagador do conhecimento? Eu deixo esses espaços aqui justamente para que você possa formular a sua resposta no seu cérebro aí depois, e caso queira colocar no comentário. Eu acredito, lembra? É sua opinião. Eu acredito ainda que a educação ela pode transformar a vida da pessoa. Mas a pessoa ela tem que estar interessada em mudar também. Eu sou adepto à ideia de que nós não podemos ser obrigados a fazer nada, a menos, claro, que essa coisa esteja em lei. A própria Constituição brasileira diz isso. Se não me falha a memória, artigo 5º, inciso 2. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Mas e o estudar? Ir para a faculdade, ou se você ainda não estiver na faculdade, ficar no colégio,
depois ir para a faculdade, fazer sua graduação, sua pós, seu mestrado, seu doutorado. Faz de você uma pessoa melhor? Melhor que eu digo no sentido de conhecimento. Talvez. Mas se você não estudar, isso vai te fazer uma pessoa melhor? De repente a resposta seja talvez. Até porque a gente nunca sabe. A gente vê na nossa sociedade, por exemplo, isso aí é uma opinião minha, tá? Hoje é um vídeo de opinião. Nós vemos gente que até então, digamos assim, né, o famoso não é ninguém na fila do pão, ficando milionário porque, sei lá, contou um jargão, fez um slogan, né, um jargão, uma gíria, uma rima, enquanto pesquisadores aí têm salários baixos. Ou um atleta de algum esporte tem salários astronômicos, enquanto um professor tem um salário baixo. Aí provavelmente alguém ia falar, mas é porque você não joga bola. Pois é. Mas se a gente perguntar assim, o que um jogador de futebol promove em benefício à sociedade que um pesquisador não promove? Ou vamos perguntar ao contrário. O que o jogador de futebol fez pela sociedade que o cara que descobriu uma vacina não fez? Quem fez melhor? Todas as profissões são dignas, todas elas são válidas, todas elas são importantes. O que falta talvez para nós é entendermos o tipo de justiça que se pratica com relação à vida que nós levamos. Porque boa parte de nós brasileiros, tá? Vamos falar só daqui do Brasil, e aí nesse ponto eu vou dar a minha opinião como cidadão. A gente sempre está achando que boa parte daquilo que nos faz alguma coisa, que nos faz bem em alguma coisa, é a parte material, porque quase sempre é assim. Quando eu era aluno, eu também me perguntava, professor, o que eu ganho com isso, aprendendo isso? Hoje que eu sou professor, quando um aluno me pergunta, aí eu estou entendendo a razão da pergunta. O que a gente ganha? Porque a nossa sociedade ela é capitalista, então tudo é pautado no lucro, tudo é pautado no ganho. Nunca é pautado na perda de algo. A gente nunca quer perder. Por isso que a gente sempre pergunta, o que eu vou ganhar com isso? Porque a sensação de derrota parece que ela está sempre presente, né? Mas e aí, o que você acha? A ignorância é uma bênção? Vale a pena estudar? O que você me diz? Vocês aí que assistem lives, participam de lives, têm conteúdo no YouTube, assistem conteúdos das mais diversas plataformas, assistem streaming, leem notícias. O que você me diz? A ignorância é uma bênção? Esse vídeo é curto, tá? Não vou aqui, não é lição, não é nada, é apenas um bate-papo. Eu vou pedir encarecidamente que você participe comigo desse diálogo, coloque aí seu comentário. Lembre-se, sempre com respeito, porque é assim que a democracia funciona. Deixo aqui o meu abraço e prometo voltar em breve aí com conteúdos relacionados à história e sociologia e de vez em quando um vídeo opinião como esse, tá? No mais, eu agradeço a você, desejo tudo de bom e a gente se vê numa próxima. Até mais.